Então, pessoal, bom dia a todos vocês que chegaram. Silva, Ligeirinho, Dulce, Andréia. Beijo a todos que eu ainda não tinha cumprimentado. Hoje, 29 de abril de 2015, continuando o nosso estudo do livro Devassando o Invisível nas regiões inferiores, parte 4, né? Parte 4. Lembrando que a Dona Ivone está num processo de socorro, de ajuda a um grupo de espíritos sofredores, reincidentes no mal, e ela estava naquele momento que estava alimentando literalmente aquele espírito que se queixava de fome. Ele se queixava especialmente um deles de fome. E o que é que ela faz? Ela corre para pegar um prato de comida com aquela senhora que estava lá para poder dar de comer para ele. E quando vai dar a comida para ele, o que é que acontece? Simplesmente a comida que eram legumes apetitosos, gostosos, viram pedaços humanos e ele joga fora assim, num grito de desespero. Então, continuando a leitura de onde estávamos, acudiu a boa vigilante, compungida e explicativa. Enquanto o réprobo se desfazia em prantos de demente e os companheiros de infortúnio procuravam esconder-se. Que cena assim mais triste, não é? Enquanto ele estava ali chorando demencialmente, os companheiros que estavam com ele, os outros nove, se escondiam, se ocultavam, né, perante aquela cena ali. São as recordações do caliginoso passado, alimentadas por cruciantes remorsos que os levam a encontrar vestígios de suas vítimas, onde quer que estejam, e em tudo o que veem e fazem, sob a intensidade da autossugestão, que já descambou para uma desconcertante autoobsessão. Todo o ambiente que distingues aqui, minha irmã, excetuando-se a cozinha, é criação mental vibratória destes 10 criminosos, cujo caráter começa a ser desafogado das ondas da perversão, através das dores do remorso. Não existe aqui nem cemitério, nem prisão, como não há imundícies na expressão formal do termo, tal como os entendem os encarnados. Eles, porém, criam e mantêm tal ambientação, concretizando-a sem o saberem com as próprias forças mentais na retrospecção dos atos passados e vivem nela dentro da mais positiva realidade, sem mesmo saberem avaliar a profundidade e importância do fenômeno que se estabelece. A própria fome que os tortura nada mais representa do que o estado de suas consciências feridas pelos atos passados. Estes pobres sofredores de hoje, quando encarnados, assassinaram pais de família para roubar, e como obsessores, uma vez desencarnados, levaram outros tantos ao suicídio, ao homicídio e etc. Ora, muitas das suas vítimas deixaram viúvas e órfãos na miséria, padecendo necessidades extremas. Eles sabem disso. E recordando os órfãos famintos, sentem um reflexo consciencial e padecem 1000 torturas e ultrajes, a fome inclusive, enquanto veem em visões macabras os despojos que suas armas assassinas levaram ao túmulo. A si próprios castigam, pois, com uma severidade satânica, uma justiça implacável. Porque foram obsessores, habituados a criarem sugestões infernais para atormentarem o próximo. Viciaram a própria mente em criações macabras e agora obsediam a si próprios, originando com toda a força mental própria do espírito este tétrico panorama, resultado do reflexo dos atos passados nas próprias vibrações da consciência. Todo o sofrimento que eles se encontram
em qual eles se encontram, todo o sofrimento nos quais eles se encontram, é nada mais, nada menos do que criação mental deles. Nada daquilo é real, não é? Não no sentido literal de um encarnado. É uma criação da dor, da culpa e dos remorsos. Tudo aquilo que eles estavam envolvidos eram reflexos do que eles tinham feito e da personalidade que eles foram. Então, como encarnados, quantas injúrias fizeram, né? Quantas malvadezas, perversidades das piores. Quando desencarnados, piores ainda, né? Porque fora da matéria que limitava, porque quando está na matéria você pode ter a desculpa que a matéria te limitou, então você teve uma visão mais restrita. Mas quando desencarnado, livre da matéria, a visão se ampliou, não é? E se o mal foi continuado assim tão veemente, é porque eles estavam de uma ignorância da bondade de Deus tão grande, fora do amor divino, que o mal era um bel prazer. Então, eles acostumados também, como obsessores, induzirem as pessoas às piores desgraças. A fome, né, de todas as crianças que ficaram órfãs, então eles sentiam o efeito do mal do que eles tinham praticado. Porque fica registrado. Qualquer coisa que fizermos fica registrado na nossa consciência, fica registrado no éter. Então, nós não temos como fugir de nós mesmos. Nós podemos tentar fugir da vida, dos outros, mas não é possível isso. Ora, para confirmar o que aquela senhora está explicando para Dona Ivone, nós vamos perceber aqui no capítulo 14 do livro A Gênese, o item 13, que os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente pela mantela tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz comum, pela causa e pelos efeitos, finalmente o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, o fluido é o veículo do pensamento. O pensamento caminha, né, nesse fluido. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E, algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. De outras, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que module uma área para que esta repercute na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se torna visível ao encarnado que possua vista psíquica sob a aparência que tinha quando vivo, na época em que segundo conheceu, embora ele haja tido, depois dessa época, muitas encarnações. Então apresenta-se com vestuário e sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, que tinha então. Um decapitado se apresentará sem cabeça, o que não significa de modo algum que haja conservado essa aparência, mas ele manipula, não é? Ao ponto de aparecer assim. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele estava habituado a usar. Esses objetos fluídicos são tão reais como eram antes, no estado material para o homem vivo. Então, para ele é real. Para o espírito, aqueles pedaços de carne humana é real.
A fome para ele é real. Então, em virtude de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugaz como o próprio pensamento que o gerou. Então, é fugaz. Se eles mudam de psicosfera, se eles mudarem, não é, de vibração, se eles mudarem no jeito de ser, eles vão passar a mudar a tudo aquilo que está ocorrendo ali. Porque fora a cozinha, por que ela diz a cozinha? Porque a cozinha é a criação mental dela, da senhora que se apresentava ali como cozinheira. Mas todo o restante, todo o que a dona Ivone presenciou é nada mais, nada menos criação daqueles espíritos. E como aquilo existe com a feiura, com a vulgaridade, com sujeira que está ali, ela pode desaparecer também e aquele mesmo lugar virá um jardim florido. É lógico que uma situação do tipo não vai ser de um momento para outro, até porque o próprio espírito, os próprios espíritos precisam se transformarem para que isso venha acontecer, né? Então, viciaram a própria mente, porque o que é que eles faziam como obsessores? Vocês conseguiram perceber? Como obsessores, o que é que eles aprontavam como obsessores? O que é que eles usavam? Eles usavam tipo hipnose, né? Eles usavam tipo hipnose e induziam as pessoas a cometer aqueles crimes por indução. Então, existem obsessores que fazem o mal, espíritos, não é? Que fazem o mal pelo mal. Existem sim. Outros que vão se associar a nós pela simpatia. O que é essa simpatia? A simpatia que um espírito tem com você, nesse critério aqui de estudo espírita, em relação aos espíritos, não é aquela do popular. Fulano é tão simpático, o Dudu é tão simpático, né? A Diana é tão simpática. Não é nesse sentido. Mas a simpatia, nesse sentido específico, é de similitude de sentimentos, de gostos, né, e de energias. Então, vão ter determinados espíritos que vão estar conosco por simpatia, no bem e no mal. Mas vão existir também, não só através da simpatia, mas espíritos que perseguem, que fazem o mal pelo mal. Isso acontece mesmo. E esse tipo de espírito aqui, no qual nós vamos tratar, que estamos tratando, são espíritos que faziam esse tipo de mal. Tudo disse sintonia mental entre eles e ela para o bem e para o mal. A sintonia de quem, Dudu? Das benfeitoras, elas estão ali como benfeitoras, né? Então, elas baixaram a sintonia delas, mas eles não são espíritos simpáticos, por exemplo. De quem está assistindo aqueles espíritos lá, eles estão ali com a vibração deles mais baixa para poder dar assistência, mas não é por simpatia, é por assistência. O sim, claro, a cozinheira é um bom espírito, que está ali, quem sabe com que ligação, né? Tá ali para poder dar assistência, bichinha, E que é uma situação horrível, não é? Viciaram a própria mente em criações macabras. E agora obsediam a si próprios. Então, eles eram auto-obsessores. Eles obsediavam a eles mesmos, criações mentais. Essas criações mentais, a gente estava lendo lá no Ana Gênesis, que é a fotografia do pensamento, existem entidades que criam um ambiente como se fosse um filmezinho. Imagina uma tela, você está vendo um filme e você fica vivenciando um cenário, pronto, um cenário. Então, existem obsessores que fazem esse tipo de situação aí. É como criassem um cenário. Tem uma história do Alexandre, por sinal, que ele contou tempos atrás para a gente, que ele tratava de uma criança, né, porque ele trabalhava no serviço público, uma menininha, e essa menininha não queria ir para a escola, não me lembro que situação era, e ela não aguentava ficar na sala de aula, chorava, uma coisa assim. Levando o nome da criança para a reunião mediúnica, e não sei se foi a dona Célia mesmo, que a dona Célia tinha essas expansões da personalidade de ir até lá, no lugar para verificar o que estava acontecendo, presenciou que a menininha tinha aquele terror de ficar na escola porque uma determinada entidade construiu um esqueleto e botou no canto da sala dela.
na sala dela, aquele esqueleto, e ela tinha horror. Na verdade, o esqueleto não era um espírito em forma de esqueleto. Era um esqueleto de mentira, como se fosse um cenário. Então a menina tinha um terror de ver. O esqueleto não ia agir como um espírito. Era só um cenário que ele tinha construído para ela. E casos assim, N casos parecidos, deles construírem cenários para poder aterrorizar, para colocar medo, né? Essa tela mental que o Dudu disse assim, por exemplo, eles podem chegar para vocês, não é vocês, espírito de luz, no geral, todas as pessoas que estão fora dessa sala, na verdade não, né? Porque outras pessoas vão ouvir esse áudio. Então, para outras pessoas que também não vão ouvir esse áudio. Brincadeira, a gente vai ter que dar um exemplo, né? Então, você pode sair do corpo no momento do sono. Oi, Regina, beijo, bem-vinda. Você pode sair do sono, do corpo, no momento do sono, e ter uma tela assim, como se fosse uma tela plana, com todo um cenário, e você ficar sentado assistindo, pensando que está em zonas tenebrosas, mas às vezes você nem saiu do seu quarto. Às vezes você está ali em desdobramento, naquele lugar, no mesmo lugar, mas presenciando cenas que não são reais. Isso pode acontecer. Pode acontecer também que a gente só pensa no obsessor, né? Mas pode acontecer também que você mesmo crie isso. Porque uma determinada informação, quer ver eu dar um exemplo para vocês? Vocês já pensaram, vocês assistir aqueles filmes de terror, assim, bem horror, terror, horror, assassinato, tudo que é de ruim num filme. Aí você assistiu aquilo ali antes de dormir, você criou um cenário, porque aquilo aterrorizou você, ficou tão marcado, né, em você a coisa, que você criou aquela cena. Você criou, o seu pensamento não cria, a gente não acabou de ler aí, nós não criamos cenários também, então às vezes a gente cria e fica revendo aquilo ali como se estivesse vivenciando aquele ambiente e aquela coisa fosse real. Isso acontece muito com adolescente. Acontece bastante. E ter pesadelos. Então, os pesadelos muitas vezes derivam disso aí, né? Bom dia, Ana. Bem-vinda. Diana colocou ali pra gente. Outro dia, ouvi a história de um espírito criança em guerra com a professora, porque não queria pentear o cabelo na reunião mediúnica. O espírito criança estava brigando com a professora porque não queria pentear o cabelo? Não entendi, Diana. Não entendi muito bem, não. Só bom dia, viu? Para vocês aí. Enredaram-se de tal forma nos delitos cometidos que agora veem, sentem e como que descobrem tudo quanto possa evocá-los e revivê-los. Não. Ninguém os castiga, a não ser a consciência deles mesmos, desarmonizada com o bem, na desoladora convicção em questão de que muito e muito transgrediram as leis do amor e da fraternidade. Muitos caridosos filhos de Deus, mesmo da terra, até eles vêm, em visitação piedosa, oferecer-lhe o reconforto de oração e conselhos amorosos, tentando aliviá-los da tensão opressiva em que se encontram e encorajá-los aos trabalhos do progresso que serão árduos. Então, outros companheiros, mesmo os encarnados, vão dar assistência a esses nossos irmãos. A Diana colocou, dizia que o cabelo era um fuá e não conseguia desembaraçá-lo. Foi ensinada a penteá-lo. Isso foi a entidade que deu a comunicação desse jeito, Diana? É isso? Há um espírito que deu uma comunicação na mediúnica, mas ele se apresentava como criança, não significa que ele seja criança. Certo? Às vezes aquilo ficou tão marcado nele, do período da sua infância, que ele cristalizou ali, que não significa que que ele era criança em si, como a gente entende. Criança dá mensagem, claro que dá. Mas a criança que dá a mensagem, quando a criança que é no estado infantil, Dudu, ela não vai estar sofrendo. A criança não se apresenta em estado de sofrimento ou perdida. A criança normalmente ela tem uma orientação, ela tem uma assistência diferente à criança.
Então, quando acontece de ter entidade em sofrimento se apresentando com criança, na verdade, a entidade em sofrimento que está ali ou brincando ou realmente acredita ser o que é, entendeu? Não está como é que se diz, sendo zombeteira, tá? Mistificando somente. Eles acreditam mesmo que tá ali porque congelou a sua impressão. E aí, às vezes, não é nem o médium que está enrolando, não é isso. Mas ele mesmo acredita que aquele fato é daquele jeito. Ele fica como que se ficasse cristalizado com aquela imagem ali, né? Uma vez uma criança veio e disse a um médium: cadê o tio que não tá na mesa? Sim, eu sei, eu me lembro dessa história. Claro, isso é real. Tem livros que falam. Que livros são, John? Queria saber que livros são, mas regiões que têm estruturas de criança. O próprio Voltaire tem tantos outros que têm estruturas de criança, preparando para a reencarnação, crianças que vão chegando a determinado amadurecimento, crescendo. Isso é fato real. Irmã Blandina Pelo menos no início do retorno ao mundo espiritual, o espírito conserva sua última encarnação. Sim, conserva. Conserva, assim. A não ser que seja um espírito que esteja em determinada elevação, ao ponto dele conseguir a sua consciência adulta em pouco tempo. Mas se for um espírito de ordem mediana, inferior mediana, ele vai precisar passar por um período de amadurecimento. Logicamente que mais rápido, né? Do que na matéria. E também tem que entender isso. Mas preciso. Agora, a criança se comunicando em sofrimento é para a gente ficar de orelha em pé. Ele acha que é. Mas tem casos, Diana, que aí não é só o espírito se apresenta como criança. Porque quando vem com assistência, as crianças que vêm dar mensagens, como diz o Dudu. Agora, em sofrimento, por exemplo, por que é que eu estou refletindo nisso? Que tem pessoas que dizem assim. Eu frequento um grupo italiano, um grupo até meio problemático, de psicografias, eles chamam de escritura automática, e às vezes tem um ou outro que fica ali escrevendo e diz assim: não, tem uma criança aqui, tá perdida, tá chorando, tá dizendo cadê a mãe dele, que ele tá na escuridão, ela tá escondido ali no cantinho chorando, cadê a mãe dele e tal. Que será? Que é filho de quem? Aí fica botando essas mensagens nesses grupos. Aí você parar para observar que fica meio esquisito, né? Até porque às vezes é o espírito que é convicto que é assim. Ou criança que vem trazido por qualquer tias que traz ele para poder dizer uma mensagenzinha ou outra. Mas criança em estado de sofrimento como espírito adulto seria em contrapartida contra a lei de Deus. Se não é desamparada quando está aqui, você imagina depois. Existe todo um cuidado em torno do espírito na infantilidade, na infância. Então, quando fazem isso, que colocam lá, é quando, assim, de vez em quando eu penso em intervir. Porque tem mãe que tem filho que desencarnou e não tem nenhum preparo para isso. Aí chega lá, já pensou que desesperar? Ai, meu Deus, meu filho deve estar perdido por aí, me procurando. Olha que situação. Fica meio esquisito. É até de uma irresponsabilidade, né? De uma irresponsabilidade ficar colocando na postura. Mas a criança, ela era tomada conta pela Blandina. Ela era tomada conta, não é que ela tá perdida, vagando, aí caiu na casa de um médium qualquer, aí ela não sabe quem é, não sabe o nome dela, não sabe quem é o pai e a mãe, ela não lembra, mas ela quer a mãe, tá desesperada. O bom senso de vocês dizem o quê? O codificador chama muito a atenção a gente contra a mensagem de mistificação. Fica muita atenção contra a mistificação. E tem um monte de entidades que gostam de fazer. Quem lembra do espírito de Cosme e Damião? Vocês lembram do espírito de Cosme e Damião? Vou contar uma para vocês aqui que é ver se vocês lembram. Quem lembra de Cosme e Damião? Vocês não sabem o espírito de Cosme e Damião, gente? Caruru de Cosme e Damião. Vocês nunca viram, não? Caruru de Cosme e Damião. Não.
Na Bahia tem o caruru de Cosme e Damião, em setembro normalmente e faz o caruru para 7 meninos. Aí bota uma toalha branca no chão, senta 7 crianças, normalmente crianças humildes, que vai buscar criança em favela e tal. 7 crianças e dá de comer primeiro para as 7 crianças, depois comem os adultos. Normalmente são promessas que as pessoas fazem a Cosme e Damião. Só que Cosme e Damião fica cobrando, né, na cabeça deles, então eles são obrigados a fazer isso todos os anos. Isso na Bahia. Em alguns carurus, tem alguns médios que incorporam Cosme e Damião. Hum? E aí, Cosme e Damião corre para um lado, corre para o outro. Cosme e Damião dá um de caprichoso, de malcriado, se joga no chão. Fica se batendo aqui, batendo acolá, e o povo corre para poder acontentar o médium. O médium, né? O Cosminho tá querendo, Cosminho, se não acontentar Cosminho vai fazer leviandade, Cosminho vai aprontar, pode quebrar alguma coisa. Vocês acham que o espírito de Cosminho é de criança mesmo? Vocês acham que tem sentido isso aí? Pois é, tem sentido? Agora, vem a criança, manda uma mensagem, manda um cumprimento para os pais, manda um recadinho para os pais. Às vezes a gente tem que identificar quem é o pai, às vezes não fica claro, porque o médium aqui não conseguiu pegar a mensagem direito. Mandar um beijinho para um, para outro. Tem várias situações assim carinhosas que acontecem, tem envolvidos crianças, mas não criança em estado de sofrimento. Criança desencarnou em estado de sofrimento perdido por aí. Como é? Não é a mesma coisa do adulto. E por quê? Por que não poderia a criança? Dudu diz, criança, segundo a psicografia recebi, não vê a mesa, ela traz um adulto que traz a mensagem por ordem da espiritualidade, porque é muita responsabilidade de um espírito ainda em evolução, que não sabe onde está, no plano está sendo amparada por uma creche, esse plano em caso de sofrimento. A criança não vem à mesa para poder ser socorrida. A criança não vem na mesa para ser socorrida, porque ela não precisa, a título de socorro, como a gente entende na desobsessão. Elas podem vir para mandar lembrança, elas vão ser cuidadas, elas podem sofrer com saudade do pai e da mãe, claro que tem. Você lembra daquele livrinho que a gente até pediu para traduzir, Memórias de um Pequeno Morto, Mensagens de um Pequeno Morto. Ali está um exemplo claríssimo. Então, um exemplo claríssimo. Então, não vai precisar do trabalho de desobsessão como precisa o espírito adulto. E por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque se nós desenvolvemos o livre-arbítrio perante o nosso entendimento, ou seja, a gente vai se libertando da ignorância e vai ganhando mais liberdade. Certo? Então, eu só vou ter responsabilidade pelaquilo que eu vou amadurecendo, aquilo que eu vou crescendo. Eu não posso responder para aquilo que eu não sei. Se eu, quando mergulho no corpo carnal, eu tenho esquecimento e Deus me dá a chance de recomeçar, é como se eu começasse do zero, por mais que o meu passado está cravado em mim. E quem é responsável pelos meus atos? Os meus pais. Bastante pela minha educação. Por isso que o evangelho bate em cima dessa tecla. Ai, do pai e da mãe. Quando Deus perguntar o que foi que fizeste com o filho, que eu confiei, não é? Porque ainda não tem. Então, se a criança desencarna em tenra idade, ela não vai poder sofrer o que ela não fez. Quando ela tiver mais lúcida, que ela crescer, que ela voltar à sua incorporatura normal, vamos dizer assim, né? Aí sim, ela pode ter uma percepção diferente do sofrimento. Aí pode ele estar, por exemplo, uma coisa que traumatizou na infância, e ele fica ali vinculado através do seu próprio pensamento àquela idade de 12, 13 anos, que fazia uma coisa que ele marcou muito, que ele chateou, que ele criou um sofrimento, aí tá certo. Mas se desencara 6, 7 anos, 8 anos, a criança não vai ficar vagando, não. A criança não pode ficar vagando.
tendo sofrimento, o espírito da criança. E chegar numa mesa mediúnica trazida pelos espíritos superiores, trazida para dar comunicação, para poder saber que morreu. Porque ela não está se reconhecendo. Porque o seu momento de perturbação está tão grande que ela precisa de ser socorrida em uma mesa mediúnica. Tem sentido isso? É para reflexão. O Dudu disse bem, quando vejo crianças na mesa mediúnica, elas estão brincando com o médico, elas estão cantando em coral, por vezes sentadas sorrindo fora da mesa. Não vem, na verdade, vir na mesa pode até vir, né, Dudu? Mas não vem pedindo ajuda, ou ligada a rancor, ou ligada a ódio. Não é nesse sentido aí que eu quero dizer. Porque ela vai ter uma estrutura de ajuda diferente. Vamos continuar aqui a leitura. Muitos caridosos filhos de Deus, mesmo na terra, até eles vêm em visitação piedosa, oferecer-lhes reconforto de oração e conselhos amorosos, tentando aliviá-los da tensão opressiva em que se encontram e encorajá-los aos trabalhos do progresso, que serão árduos. Mas até agora não se animaram a atender a tão preciosos incentivos, bloqueados como se encontram pela complexidade deplorável dos próprios impasses. A reencarnação ser-lhes-á refrigério salutar, dado que, por ela protegidos, esquecerão parcialmente o tenebroso passado, daí advindo vigores novos e serenidade, para os empreendimentos da expiação e do resgate. Mas certamente compreenderás em que estado lamentável renascerão sobre a terra, modelando um corpo carnal aos empuxões vibratórios das mentes doentias que presencias. Serão inevitavelmente auto-obsediados e incuráveis, desde o nascimento, pois tanto atormentaram o próximo no pretérito, conforme dissemos, como produto maléfico das próprias mentes, que o malefício, viciando-as, reduziu ao que vês as suas individualidades. Destes, minha amiga, infelizmente, encontra-se repleta a sociedade terrena, e que os céus a todos nos ajudem a suportá-los, a amá-los e a servi-los, amparando-os no carreiro da reabilitação. Por mais que todo mundo tentasse, a melhor solução para esses espíritos seria a reencarnação, porque eles poderiam se reabilitar estando novamente, não é, no corpo. E ela diz que a sociedade nossa, infelizmente, está cheio de indivíduos ainda ligados a esse tipo de dores, e que eles seriam inevitavelmente auto-obsediados, porque eles mesmos iriam induzir o seu próprio sofrimento, porque vincularam demais as próprias mentes na maldade. Então, tudo aquilo que está acontecendo ali, em situação mais reduzida, eles iriam sofrer também, porque o mal fica ali tão cravado no indivíduo, né? A Ana colocou ali pra gente, qual será o grau espiritual das crianças que se manifestam na Umbanda, na linha falange? A gente tem que ver, isso é muito relativo, viu, Ana? Porque isso depende da reunião, depende do nível dos espíritos que frequentam determinados grupos. Grupos sérios, espíritos sérios, segundo o codificador no livro dos médiuns, nos capítulos dedicados à identidade dos espíritos e aos evocadores. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês está na codificação espírita. Tudo que sai da codificação espírita não é espírita. Então, na reunião Umbanda, ela vai estar tratando com espíritos bons também. Então, vai depender do grupo Umbanda, dos médiuns, que trabalho do bem eles fazem, o que eles cultivam. Então, a mesma função que serve para um e para outro. Então, vocês imaginam na Umbanda, aparece crianças fazendo a mesma coisa do que o Dudu está lhe dizendo ali. Sendo carinhosas, gentis, com mensagens carinhosas, elas podem dançar, podem brincar, não tem problema. Não é? Dá para se deduzir que tem uma situação agradável naquele ambiente de Umbanda. Mas se aparecer uma entidade dizendo que é criança e fica exigindo bebê, pular, bate um, bate em outro, se joga no chão, faz teatro dos piores, e aí, o que é que você acha? Tem muita entidade que se finge criança mesmo.
É que às vezes isso choca um pouco a gente, porque a gente fica achando que o médium amigo da gente, ele tá na perfeição, mas médium é falível. O melhor médium, segundo o nosso codificador espírita, é aquele que é menos enganado. Menos enganado. Nós podemos ser enganados. Espíritos fazem isso. Não tem o Alexandre tem um caso interessante também, muito curioso, que diz que no grupo lá do Maria de Nazaré tinha um vidente e diz que tinha um grupo de espíritos, assim, antes de começar a mediúnica, e dizia assim, e você, vai de que hoje? Um diz assim, eu vou de amputado, e tu? Eu vou de acidentado. E o outro, e tu? Eu vou de não sei o quê. Depende do que vai querer se apresentar. Então, acontece isso? Nossa, acontece. Então, às vezes, o médium pode pegar uma coisa por outra. E não é aquela conversa de animismo, não, é espírito mesmo. E podem estar brincando com isso. Outros podem realmente acreditar que está vinculado à infância. Isso aí também com boa fé. É como. Você não vê pessoas adultas que agem como criança, gente? Não tem gente adulta que tem problemas e elas se apresentam como criança? Come como criança, faz capricho igual criança. Não tem? Porque não há de ter espírito que também pense que é criança. E se apresente como criança, e faça capricho como criança, e tenha necessidades como criança. Se o mundo é um reflexo do mundo espiritual, por que é que vai ser diferente, né? A Ana Kardec explicou algo especificamente sobre essas crianças? Ou só temos uma visão genérica? No geral, né? É uma dedução através de estudos, viu, Ana? Porque foi se tratado sobre esse assunto da infância que o espírito ele não é criança, que ele torna a sua lucidez. Mas desenvolvendo os estudos dentro da própria codificação, você percebe que isso não é de um salto a outro, ou seja, se uma criança desencarna com 7 anos hoje, não é que daqui para amanhã ela vai estar com 30. Então, isso é gradativamente. Mas não quer dizer que ela vai ficar no mundo espiritual com o tempo todo com 7 anos. Vocês entendem? Não vai ficar naquela idade. Existem algumas referências de espíritos que dão, por exemplo, assim, do 0 aos 3 anos. É muito mais fácil, por causa do corpo espiritual com o corpo material, de conseguir voltar à vida adulta muito mais fácil. Entende? Por causa do amadurecimento dos órgãos, dessa conexão do perispírito com o corpo físico. Dos 3 aos 7 já se vai ficando mais estreita essa ligação. Dos 7 em diante fica ali em corpo infantil mesmo. Porque o perispírito já está totalmente vinculado às células carnais. Totalmente. Isso é um assunto muito, muito interessante, esse assunto da infância. Muito mesmo. Existe colônias só para crianças? Andréa, existe dentro das colônias departamentos de crianças. Você lembra do livro Voltei, que a filha do Frederico Figner, do irmão Jacó, ela trabalhava com crianças? E que ele achava linda aquele monte de criança frequentando a escola. E nesse livro Memórias de um Pequeno Morto, que é do Neio Lúcio, e aí é uma coisa interessante que eu vou assinar para vocês, se vocês gostaram desse tema. Memórias de um Pequeno Morto, gente, você senta a ler o livro, é fininho assim. É muito interessante esse livro, por quê? Porque é o menininho que desencarna, ele vive numa colônia, não, como se fosse uma instituição, né, para criança. Numa instituição para criança, e antes dele desencarnar, tinha desencarnado um primo. O primo dele, quando desencarnou, ele era um menino ótimo, uma criança voltada para a religiosidade, uma criança boa de índole, né? Por causa do espírito. Mensagem do pequeno morto, sim, isso mesmo. Então, o primo dele era bonzinho de índole mesmo, desde sempre. Foi muito melhor do que ele mesmo. De Carlos, esse que vai contar a história. Tem em PDF. Ele é pequenininho, é muito bom. Aí, o que é que acontece? Ele, o menininho que escreve o livro através do Neio Lúcio,
Ele era um menino comum, menino que corria pelo meio da rua, menino que brincava. E ele tinha uma mancha na consciência que quando ele era criança, ele tinha matado um gato de badogada. Ou foi um gato ou foi um passarinho, não lembro. Depois vocês vão ler de novo, vocês vão me lembrar. Ele tinha matado um gato ou um passarinho de badog. De estilingue, não sei como é que vocês chamam aí. De estilingue, como é aquele badogada, estilingue, bota pedra assim, tira. Florzinha já disse que é bodoque. Badog, estilingue e bodoque, ok. E ele tinha um remorso enorme. E ele sofria com aquilo ali. Aí tá bom, ele sofria. Ele não estava lá no paraíso, vocês entendem? Então, ele tinha uma culpa com aquilo ali. Então, ele sentia, por exemplo, que ele estava numa classe de crianças mais ou menos como ele. Então, tinha criança que ficava fazendo capricho, tinha criança que não era educada o suficiente, que não obedeciam às tias, crianças que não tinham tido educação doméstica, tudo isso refletia e aquilo demonstrou para a gente o quanto é importante os nossos filhos serem educados. Porque a gente não pensa nisso, né? Mas se um filho nosso desencarnar, ele mal criado ele era agora, mal criado ele vai continuar. E ele vai ficar dando trabalho para as tias lá. Vocês entendem? Então, nisso aí, eles podem sentir uma determinada distinção. Já o priminho dele, o primo que tinha desencarnado antes, o primo estava numa classe mais avançada, que já eram crianças com índoles melhores. Tem seleções, claro que tem. Vocês entendem? Que não quer dizer que aquela criança vai vir numa mesa mediúnica e vai ser trabalhada para ser ajudada como é um adulto. Vocês estão chegando onde é que eu tô? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Estamos numa uniforme no pensamento? Vocês estão conseguindo entender? Por sintonia, mas tem a seleção, né, Andréia? Porque ele tem os professores que eles aqui colocam na classe A, B, C, que são mais em sintonia com eles. Então, eles não vão criar tumulto na classe número 10. Por exemplo, eles precisam ficar na classe número 6, porque vai ter um professor mais habilitado para lidar com eles. E ele destaca essa coisa, que o primo dele tinha sido sempre melhor do que ele. E melhor do que ele era o primo continuou. E que era evolução, que se distingue também na infância. Vocês entendem? Não quer dizer que se chega lá e fica todo mundo de asinha porque é criança. Eu não quis dizer isso. Eu só quis dizer assim, que estando numa reunião mediúnica, não vai ter necessidade daquele tipo de socorro como tem um adulto, certo? Era isso que eu quis dizer. Não sei se eu consegui ser clara, porque às vezes eu falo uma coisa aqui e eu me lembro depois durante o dia, ai meu Deus, eu podia ter dito de tal forma, de tal maneira, e não posso voltar atrás para falar. E nem tem grupo de WhatsApp eu estar mandando recadinho, ai gente, aquela negócio. Não tem. Então, eu espero que tenha ficado assim a coisa clara. E se não ficou, é a hora. E se não ficou claro, é a hora, porque às vezes a gente não pega o fio do novelo, né? Pensa uma coisa e não se explica direito como tá querendo dizer. Acontece. Ok. Então, o livro é Mensagens de um Pequeno Morto. O espírito é Neio Lúcio. Porque se vocês observarem que... isso é uma outra coisa interessante. O menino, ele não traz a psicografia. Ele não vem para o Chico psicografar. É como se ele tivesse escrito o livro dele, mandado pelo Neio Lúcio. O Neio Lúcio, espírito, é que traz a história dele para o Chico. Você vê que ele, criança, não veio para poder mandar a mensagem dele para o Chico. Quem veio foi o Neio Lúcio. Isso não é curioso? Curioso isso, né? É um livro muito pequenininho, gente. Uma sentada vocês leem. Vocês viram que coisa curiosa? Você vê que o menino não fez isso pessoalmente. Porque o menino ele teria que se ausentar das atividades dele. Você observe que o menino ele fica em semi-internato. Ele fica com a avó e com a tia, mas ele vai morar num semi-internato. Que é onde ele vai crescer, estudar lá e conviver com a família aqui.
Então você vê que quem vai por ele é Neio Lúcio, ele não vai pessoalmente. Que serve também para a gente refletir, né? Que será por quê? Eu acho que dá pra gente parar aqui, né? 5 minutos, porque se eu começar uma outra conversa aqui com vocês, o que é que vocês acham? Vocês querem falar mais? Leia, Dudu, que é gostosinho. Por que do silêncio? Muito bem, Diana. Entre mentes adviera a ordem do generoso amigo Bezerra de Menezes, em cuja companhia nos encontrávamos para que nos dirigíssemos ao Dominó Negro, único dentre os 10, algo acessível nas nossas intenções, pois os restantes pareciam mal distinguir até mesmo a nós outras, apavorando-se com a nossa presença. Fala-lhe, ordenou Bezerra, para ela conversar com aquele mesmo, né, que tinha jogado o prato. Era o único que ela poderia manter um diálogo. É raro que um médium nessa situação possa falar ao seu guia ou interrogá-lo, e ainda menos resistir às suas ordens. Então ela estava sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes, não tinha nem como ela criar um diálogo com ele, nem tampouco resistir ao comando, ela tinha só que obedecer. Geralmente, ele se conserva silencioso e passivo a tudo, obedecendo de boa mente e agindo como sob um efeito de hipnose. Acreditamos mesmo residir aí o segredo de certas atuações audazes dos médiuns no estado letárgico e até mesmo em vigília. O seu guia espiritual impõe-lhe a hipnose e o leva a agir com obediência passiva, tal como no fenômeno. Tão conhecido entre nós, em que o magnetizador de uma ordem ao sujeito é obedecido às vezes, um mês ou mais após o comando transmitido no transe hipnótico. Quem já estudou um pouquinho de hipnose, e ela usa a expressão sujeito, que muitas vezes no transe hipnótico, isso dá muito com terapia transpessoal, você receber um comando e você continuar fazendo isso aí. Os mentores fazem isso, olha que coisa curiosa. Em desdobramento, já me vi em várias situações curiosas, não tenho tantas lembranças mais hoje. Mas tive muita experiência extracorpórea interessantíssima. E perceber que estava atuando nisso aí, sob comando. Estudando esse livro anos atrás, eu fazia, ai meu Deus, por isso, sabe? Eu fazia, ai Jesus Cristo, agora eu entendi. Porque de tanta coisa, tantas situações assim curiosas. É muito interessante, né, André? Porque às vezes a gente, não sei se você teve nos outros dias, a gente vai atuar trabalhando em zonas inferiores mesmo, né? Em zonas de sombra, de socorro. E eu me lembro que eu me via em muita saia justa. Já fui presa. Já fui presa, uma coisa assim incrível. Tenho duas situações de ter sido presa assim que eu ainda tenho uma lembrança claríssima de duas intervenções. Uma de ter ficado tipo assim numa caverna, me pegaram no flagrante enquanto eu estava aconselhando algumas entidades, dizendo para eles que eles não eram escravos não, que eles poderiam me seguir, que eles tivessem confiança em Deus, que eles podiam sair dali comigo, e fui pega no flagrante e me botaram assim para dentro de uma caverna, uma coisa assim. E aí fiquei lá, né, sentada assim, com a minha cara para cima, né, esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas. Na verdade, não estava assim, eu estava assim na minha, sem entender muito porque é que eu estava presa ali. Mas aí eu lembro de um senhor entrar parecendo um preto velho de chapéu de palha e ele capengava um pouco da perna. Uma calça dele era meia dobrada para cima, sabe? Uma mais comprida do que a outra, a calça jeans velha. Me lembro claramente, com a barba assim por fazer, tipo a preto velho mesmo. Mas ele era meio robusto. Aí ele entrou assim, olhou para mim como desse aquele olhar para mim de confiança e falou assim que
que eles não poderiam fazer nada comigo, que eu tinha as costas largas e que era para eles me deixarem, que era inútil eles ficarem me segurando ali. Aí eu me lembro, assim, que 2 ou 3, assim, muito irados, dizendo que eu era uma intrometida, que eu não tinha que estar enfiando o nariz no negócio deles, que ninguém me mandou chamar lá e tal. E eu com a minha cara mais lisa do mundo, assim, sentada, tomando carão, né? E aí, esse senhor foi lá e me soltou e eu fui-me embora. Eu fui-me embora e eu voltei pro copo. Eu me lembro até hoje dele, desse senhor preto velho. De uma outra também parecida, uma situação parecida, não vou contar toda a situação porque é inútil, e foi um rapazinho bem alto, sempre assim escuro, muito alto, e eu olhar para ele assim, ele foi lá, conversou, eu ia me embora, e na hora que eu fui me embora, eu falei: "Ei, qual é seu nome?" Ele olhou para trás, assim, deu aquele sorriso e falou: "Vai, Juliana, volta para casa." E aí eu voltei para casa, fiquei sem saber quem era ele, né? Muito engraçadinho ele, muito bonitinho. Bem, eu me lembro assim de coisa assim muito alta. Ele sorri para mim assim: "Vai, já vai para casa." Não é? Muito interessante. Então, deixa eu ver onde eu parei. Vou até marcar aqui, cadê meu lápis? Deu no horário, né, Dudu? Vamos lá. Vamos lá, vou fazer eu mesma. Pedindo aos espíritos amigos a presença carinhosa nas nossas vidas. A Maria de Nazaré, que possa nos envolver com o seu manto sagrado de mãe, nos encorajando, nos consolando, contando com as suas energias amorosas para que nós possamos ter a força suficiente de resistir o mal que reside em nós mesmos. Que nós possamos ter os corações dóceis para sentir a presença dos amigos espirituais que nos aconselham e que nos induzem ao bem. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mãe. Que as luzes dos céus possam chegar aos nossos lares, abençoando as nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos parentes, enfim, amigos presentes e aqueles que não puderam estar conosco. Abençoa-los, Senhor. Obrigada, Dona Ivone, porque através dela, das suas experiências, aqui podemos estar aqui hoje, trocando essas ideias e tanto aprendendo. Muito obrigada, minha irmã querida. Que Jesus lhe abençoe também. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Abençoe os nossos irmãos do Nepal, de Xanxerê, também de Salvador, viu? Salvador também. Quanta tragédia em Salvador, gente. Quanta tragédia, o pessoal da Bahia. Um pouco assim, para tudo que é lado, né? É assim mesmo. Corpos morrem e espíritos vivificam. Que Jesus nos abençoe a todos. Um beijo, saindo, pessoal, fechando a salinha. Tchau, tchau.